Bom dia a todos. Abri aqui o portal Pleno News, vamos falar um pouco sobre a política norte-americana. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, nos ajude no nosso engajamento. Clique lá no sininho de notificações, comente. Vamos interagir aqui no YouTube. O presidente Donald Trump, aliás, o ex-presidente Donald Trump, derrotado por Joe Biden no último pleito, tem enfrentado uma longa via-crucis para tentar novamente se candidatar à presidência dos Estados Unidos da América. Ele enfrenta forte resistência, sobretudo da ala progressista, dos esquerdistas que apoiam Joe Biden. E agora ele tenta voltar novamente ao cenário político para concorrer às eleições próximas e voltar ao cargo de mandatário da maior potência do mundo. Então, o Pleno News diz que nesta quarta-feira o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu à Suprema Corte do país para tentar reverter uma decisão do Colorado que o impediu de disputar as eleições presidenciais no estado. Em dezembro, a Justiça do Colorado entendeu que Trump não poderia concorrer por ter violado a Constituição. É uma luta muito intensa no cenário jurídico. O sistema não quer o retorno de Donald Trump. Há fortes indícios de que ele é o grande nome para substituir Biden. E por essa razão, o establishment americano de esquerda tenta, com todas as forças, barrar essa candidatura. Ele vai recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos para tentar se candidatar. Se ele receber o aval da Suprema Corte, o caminho estará aberto para que ele venha a um confronto com Joe Biden, que já derrete nas pesquisas de opinião. Há um consenso de que se Trump vier como candidato, ele leva. E Joe Biden não tem nenhum tipo de cacife para bater de frente com Donald Trump. Sobretudo com as gafes que tem cometido, com o grande fracasso de sua política externa. Nós lembramos que Joe Biden foi responsável pela grande vergonha no Afeganistão, e isso tudo pesa contra ele. O americano já está um tanto saturado do governo dele, e eu creio que muitos estão arrependidos de terem colocado Biden no poder e agora querem dar uma outra chance a Donald Trump. Sabemos que se Trump voltar ao poder, ele endurecerá a questão da política imigratória, porque sabemos que as fronteiras americanas estão sendo invadidas por vários imigrantes vindos do mundo inteiro, e isso está refletindo muito negativamente no governo Biden. Trump já disse que, se ele for eleito, ele vai dar um jeito de retirar todas essas pessoas que entraram ilegalmente do país e mandá-las novamente aos seus estados de origem. Vai ser realmente uma briga de cachorro grande. Vemos aqui o que alguns internautas dizem. Aqui o Solive 69453 diz: tem que deixar ele concorrer em todos os estados para perder novamente as eleições. Senão vai fazer birra, dizer que a eleição foi roubada novamente.
Só espero que não mande os participantes do seu culto atacar o Capitólio. Dessa vez o país estará preparado. Então aqui vemos uma pessoa que é contrária a Trump emitindo o seu comentário aqui, dizendo que ele deveria realmente ter o direito de concorrer para poder, caso perder as eleições, não ter como reclamar. Mas eu acho difícil Trump perder essas eleições. Todo respeito aqui à opinião desse internauta, mas eu acho difícil que Donald Trump vá perder esse pleito contra Joe Biden ou contra qualquer outro candidato que venha ali a disputar as eleições norte-americanas. Seja lá como for, vamos ver. A sorte está lançada e vamos ver se realmente Biden vai ter fôlego para enfrentar Trump, e vamos ver se a Suprema Corte vai realmente ir contra os interesses do Colorado ou vai chancelar de vez a candidatura de Trump nesse estado americano. Vamos para outra notícia aqui. Vamos avançar. Fique conosco. Continuando o nosso editorial aqui, gostaria de fazer aqui a menção de uma matéria muito importante da revista Oeste, que tem como título A Inteligência Artificial Muda o Mundo. 2023 foi o ano em que os humanos deixaram de ter o monopólio sobre a racionalidade. O homem delegou agora o monopólio da racionalidade às máquinas. Ou seja, no momento ele ainda está dividindo essa faculdade com as máquinas. Mas o grande problema que envolve essa transferência é se as máquinas vão assumir o controle total e, por fim, vão controlar toda a humanidade. Como naquele filme A Invasão das Máquinas, um exército de robôs controlava o mundo e colocava realmente em risco a existência da própria sociedade humana. Vejamos o que nos diz o editorial. O ano de 2023 foi aquele em que o Homo sapiens criou uma inteligência à altura da sua própria e percebeu que essa inteligência artificial era, em muitos sentidos, superior à do seu criador. Para alguns, isso gera medo, para outros, oportunidades e possibilidades inéditas. Entregamos o poder de pensar às máquinas, como Prometeu entregou o fogo dos deuses aos seres humanos, e por isso foi condenado a viver acorrentado numa rocha, com uma águia comendo seu fígado todos os dias. Uma águia simbólica comerá nosso fígado, na forma de arrependimento pelas forças que liberamos? É a pergunta. O autor ele cita aqui o mito de Prometeu, que por haver ali liberado o fogo dos deuses aos seres humanos, ele foi condenado a viver preso em uma rocha, sendo o seu fígado comido por uma águia. Então, a pergunta é, será que haverá arrependimento por ter liberado tamanha força? Eis a questão ética que envolve a inteligência artificial. E a discussão é acalorada, porque existem os proponentes a favor e os contra. Porque existe uma dimensão ética que está sendo, obviamente, colocada à mesa. Qual o limite do robô? Qual o limite da máquina? Até que ponto poderá se dar total liberdade às máquinas para que possam atuar? Até que ponto o homem poderá ser substituído em certos trabalhos por robôs nas atividades cotidianas do ser humano? Então, essas questões
elas levantam discussões muito sérias na academia e mesmo na própria sociedade como um todo. E esse artigo é muito interessante, por isso eu resolvi trazê-lo aqui. Está na Revista Oeste, esse importante veículo de comunicação, e aqueles que assim o desejarem acessar, podem ir lá e conferir esse conteúdo importante. Se você puder assinar a Revista Oeste, assine, porque é um importante meio de comunicação e de informação séria. Então, é essa a informação que eu vos trago neste dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like para reforçar o nosso engajamento. Até o próximo vídeo.